E hoje nós estamos aqui com o Linkelson Batista, já se encontra aqui no nosso estúdio, né? Ele que é médico otorrinolaringologista e hoje vem conversar com a gente sobre a questão de perdas auditivas, né? E como, na verdade, a gente pode identificar e como a gente pode se cuidar. Essa é a verdade. Então, hoje ele vem para conversar com a gente sobre esse assunto. Então, você que está aí assistindo alguns tipos de perdas auditivas, você que está assistindo o nosso programa, fique atento. Presta atenção, porque todos os assuntos que a gente traz para o nosso programa de saúde são assuntos necessários e que muitas pessoas já ouviram falar, mas têm dificuldade. Essa é a verdade, de entender melhor porque as entrevistas sempre são muito básicas e as pessoas acabam colocando de lado as boas informações. E é por isso que a gente diz que aqui no nosso programa não é uma entrevista, né, doutor? É um bate-papo. É uma conversa. É uma conversa onde a gente pode ajudar as pessoas que estão em casa e até a gente mesmo. Hoje nós estamos dando uma olhadinha aqui, né, daqui eu não entendo nada, mas quem entende está aqui do meu lado. Hoje a gente vai falar quais são os tipos de perdas auditivas, né, e por que elas costumam acontecer. Pode acontecer da gente nascer já com o problema e com o decorrer do tempo também a gente passar a ter um problema de audição? Sim, bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite, espero esclarecer um pouco das dúvidas da população. Então, perda auditiva é uma sensação de perda, no caso de audição. Isso pode acontecer de vários tipos e de várias gravidades. Nós podemos nascer com a perda de audição por diversos fatores, assim como nós podemos adquirir com o tempo, de acordo com a idade. Isso pressupõe-se muitas vezes até no tipo de diagnóstico que pode ter. Para esclarecer um pouco nessa imagem, aqui nós temos um pouco da anatomia do ouvido, que vai desde o pavilhão auricular, chamado nessa parte aqui o pavilhão auricular, e vai até a região toda de dentro do ouvido. Nós temos subdivisões em 3 partes. Doutor, vamos nos levantar para o senhor explicar mais ou menos, pode ser, meninos? Para o doutor explicar mais ou menos aqui no telão como funciona. Ótimo. De uma maneira mais sucinta, para todos entenderem, o ouvido é dividido em 3 partes. Ouvido externo, que vai desde o pavilhão até a membrana timpânica, uma estrutura mais fina do que uma folha de papel, mas de bastante importância para a subdivisão em relação à anatomia do ouvido. Outra é o ouvido externo, onde temos os menores ossos do corpo humano, martelo, bigorna e estribo, e o ouvido interno, que tem o processamento da nossa região auditiva. É aqui onde processa todas as palavras, nós compreendemos e ele manda para o cérebro poder encaminhar para a gente entendermos o que os outros estão falando. Pronto. E aí vem aquela história, quando é que a gente começa a entender e começa a observar essa perda auditiva? Essa perda auditiva, nós começamos a perceber de acordo com as pessoas começam a falar para nós em relação a eu estou com o ouvido um pouco abafado, eu não estou compreendendo o que os outros estão falando, porque entender é uma coisa, compreender é outra coisa. Assim como outras sensações do paciente ter algum barulho no ouvido, nós chamamos, por exemplo, de zumbido, que existe vários tipos de zumbido. Por exemplo, pode ser zumbido em apito, grilo, chiado, cachoeira, motor. A analogia que ele faz com a sensação que ele tem e que pode nos predispor a um início de perda de audição. A partir daí nós lançamos a investigação diagnóstica. Muito bom, então vamos voltar aqui. É bom, né, a gente passar essas explicações para as pessoas entenderem. Bom, a gente já mostrou aí mais ou menos alguns sinais. Agora, otite causa perda de audição? Isso, otite causa perda de audição. Nós temos vários tipos de otite, mais como otite externa, otite média. Otite externa nessa região, como eu relatei, da parte externa do ouvido, e otite média, onde tem o local onde fica a cadeia ossicular. Vamos explicar, né, para quem está em casa, o que é a otite. A otite é um processo inflamatório que pode acontecer no ouvido através de trauma ou uma infecção que até que vem do nariz por uma sinusite que pode ir para o ouvido, que é até mais comum em crianças. Essas infecções de repetição, para ser bem sucinto, ela manda toxinas para a região do ouvido interno que pode acontecer processo de perda de audição. Não é comum, porém pode acontecer
Aí, evoluir com um quadro progressivo, inicialmente reversível, mas caso não seja tratado de uma maneira correta, adequada e precoce, pode evoluir com perda auditiva. Doutor, tem algumas pessoas que elas viram e mexem, estão usando cotonetes ou ao mesmo tempo procurando os especialistas para fazer a limpeza. Sim. Quando você procura um especialista, a gente sabe que você está ali no médico, se ele vai fazer a limpeza é porque há uma necessidade. Mas o que as pessoas têm que ter cuidado com a história do cotonete ali, principalmente para quem tem otite? O que é que eu relato para o paciente? Primariamente, quem quer fazer limpeza de ouvido, o correto, eu vou até colocar meu ouvido para cá para a população Sim. poder ver o processo de limpeza do ouvido. Olha só. Deve ser feito com pano simples, úmido e limpo, que pode fazer aqui nessa região externa e aqui nessa parte que nós chamamos na concha. Na entrada do ouvido, percebam, pela própria lógica, o cotonete ele é um pouco espesso. Se você inserir demais, você termina traumatizando o ouvido. Doutor, mas sujou meu cotonete, eu vi saindo cera. Sai. O problema é sair somente da entrada, mas lá dentro, no fundo, ele não sai, porque ele não tem ação de gancho, de poder remover. Ele termina empurrando mais, onde a pele de dentro do ouvido, que é o meato acústico externo, ela é a segunda pele mais fina do corpo humano, só perde para a pálpebra. E ela é bem fácil rasgar. Rasgou, vamos fazer uma analogia com a pele, rasgou um pouquinho, é porta de entrada para a bactéria. Termina sendo processo de infecção. Quer limpar o ouvido? Vamos fazer de uma maneira pano úmido, bem superficial. Se sentir com o tempo que está com o ouvido tampado alguma sensação de perda, vá no otorrino, que nós temos materiais específicos para que se faça a limpeza de uma maneira adequada. E dentro de um local também que tem toda a higiene, tem todo o cuidado necessário e que o profissional sabe como mexer e até onde ele pode ir. Porque a questão é essa. Muitas pessoas saem do cotonete para utilizar grampo, né? Bocal de caneta. Bocal de caneta, que não sabe nem onde é que estava essa caneta. Chave de carro. Minha gente, muito complicado. Geralmente as pessoas que têm otite, elas têm uma coceirinha, né? É uma alergia também? Isso. O processo da coceira, ela pode ser advinda como um processo propriamente nasal, que pode desencadear um processo inflamatório no ouvido. Por exemplo, pacientes que têm rinite, pode desencadear uma coceira no ouvido. Ele termina indo lá tentar induzir a melhora da coceira com algum objeto, termina inflamando colateralmente. Mas pode ter um processo de desenvolvimento do otite, independente do nariz, em que o primeiro sintoma é a coceira. Aí até comumente a população chama de uma coceirinha boa, gostosa, e que tomar cuidado com esses prazeres que termina, pode levar a um processo inflamatório você acaba grande. Exagerando, né? Quando Com você menos certeza. espera. Agora, doutor, relacionado ainda ao ouvido, vamos falar de medicamentos. Sim. A população, às vezes, segue os conselhos dos amigos. Olha, vai lá, joga uma água, coloca um colírio. Já ouvi falar nisso também. O que falar de alguns medicamentos que são necessários e de medicamentos que não podem ser colocados e que as pessoas às vezes costumam fazer, essas dicas caseiras. O que a gente pode alertar para a população? Determinados tipos de medicamentos, eles podem causar surdez, podem provocar, de uma certa forma, essa audição de forma negativa? Sim, eu sou bem taxativo em relação a isso. Gotas dentro de ouvido somente com prescrição médica, porque além disso, algumas medicações podem ser tóxicas, que nós chamamos ototóxicas, toxicidade para o ouvido. Então, tomar cuidado, não coloque qualquer remédio no ouvido, não vá qualquer pessoa, bote esse remedinho no ouvido que vai melhorar. Estão colocando muitas medicações errôneas, propiciando o processo de surdez. Então, é o seguinte, paciente que está com processos infecciosos, de coceira, tudo isso você tem que fazer uma avaliação minuciosa, tem que observar dentro do ouvido, através de um otoscópio ou de uma maneira que o otorrino seja mais viável para poder fazer essa avaliação. Medicações que são soluções otológicas, devem ser prescritos e avaliados pelo colega, porque tem muitas substâncias que terminam causando toxicidade, desencadeando
perda de audição nos pacientes. E o lado prolongado dos medicamentos, mesmo orientados por um especialista. Digamos, eu fui hoje no especialista, ele disse que era para eu usar esse remédio, mas para fazer um tratamento. Aí eu vi que aquele remédio funcionou divinamente bem. Eu tenho ele na minha casa. Quais são os cuidados que a gente tem que ter com estes medicamentos, mesmo prescrito por vocês? Pronto. Existem medicações, no caso, o uso dele é como uma droga. Usando demais pode ter malefícios, usando pouco pode não ter solução. Então, tem medicações que nós utilizamos para outras partes do corpo que pode gerar um problema de perda de audição. Isso são como efeitos adversos que pode acontecer. Isso é variável, nós sabemos que pode acontecer isso, porém, tem uma quantidade de dias que nós podemos prescrever e que depois disso deve-se fazer a pausa. Caso o paciente, nesse ínterim do uso, desencadeou algum sintoma diferente do que já tinha antes, pode-se fazer inicialmente a suspensão, porém, imediatamente tirar dúvida com o médico. Porque muitas vezes pode estar desencadeando outro problema. Então isso é bastante importante porque às vezes a medicação é muito boa para mim, mas pode não ser tão boa para você, Vanusa. Então isso vai muito do organismo, isso deve ser bem esclarecido na população. Muito bom. Ainda falando, né, desse problema auditivo, vamos falar dos fones de ouvidos. Porque nunca se usou tanto fone como nos últimos tempos, principalmente as crianças e até os próprios adolescentes e adultos, porque na boca de todo mundo são games para cá, games para lá, nestas férias. Então, quais são os cuidados que pai e mãe tem que ter e até você adulto que está assistindo nosso programa que vive com fone no ouvido? O fone de ouvido é uma questão que está bem presente logo pela tecnologia ascendente para nós em relação até pessoas que utilizam game. Fone de ouvido é uma coisa relativamente boa para uma restrição de não expansão de um som para outras pessoas que não querem escutar o que você está fazendo. Porém, tem que ter um controle sobre o nível auditivo, porque nós temos uma quantidade específica para nós podermos escutar, que chamamos em decibéis. É uma quantidade específica, que no caso até 80, 85, pode-se fazer um pouco a mais, mas com restrição de tempo. E o que é que poderia se fazer em relação aos fones de ouvido? Eu aconselho sempre colocar aquele fone de ouvido externo, porque ele engloba todo o pavilhão auricular e não entra no meato acústico externo. Por exemplo, quem tem uma grande produção de cera, isso pode piorar um pouquinho, pode doer um pouco aqui essa região inicial que chamamos de tragos, a entrada. Não que ele seja ruim, às vezes tem pessoas que têm um meato acústico, um ouvido um pouquinho maior, que fica confortável, mas tem pessoas que terminam incomodando, tendo processos de infecções, de repetição. Eu procuro evitar e colocar o externo. Lembrando que na audição, fone de ouvido em demasia e com volume muito alto, tem estudos comprovados que existe perda de audição. Fica esse alerta aí. E a gente chama atenção também, porque também é uma outra dúvida relacionado às doenças que aí estão. Eu não sei se o doutor tem encontrado vários pacientes falando sobre esse assunto, mas eu tenho encontrado várias pessoas que comentam que o Covid tem trazido problemas de surdez. Isso em alguns casos tem acontecido, doutor? Tem acontecido sim. Isso é um fator muito incipiente, novo, que nós da otorrinolaringologia estamos praticando bastante estudo sobre a área, porque nós temos apenas 2 anos de pandemia, no caso de infecção pelo coronavírus aqui no Brasil. Esse estudo, para a gente entendermos melhor se foi desencadeado próprio pela infecção do Covid, ele exige um certo tempo. Sim. Porém, nós percebemos uma relação temporal em que, doutor, peguei a infecção do coronavírus, após, na vigência da infecção, alguns dias depois, eu tive a sensação de perda de audição. Anteriormente, nós já tínhamos processos de perda que chamamos de surdez súbita, que é uma perda de audição súbita, após 3 dias, nas frequências específicas, em que são desencadeados por processos de infecção viral. Outros vírus mais comuns, mas entrou-se agora no rol uma suspeita que seja do Covid.
A questão é porque o Covid está tão em voga. Mexe com tudo, né? Mexe com o lado respiratório, envolve, de uma certa forma, gripe, Isso. né? E que as pessoas ainda não conhecem totalmente, a gente sabe, mas é algo para se chamar a atenção também, Com né? certeza, com certeza. Então, não menospreze esse sintoma, porque quanto mais precoce estabelecermos o tratamento, provavelmente o processo de melhora e restabelecimento da audição torna-se muito mais eficaz. Assim como tudo, né? Teve a questão do olfato, né? As pessoas sentiram o paladar, né? Uma certa dificuldade, e com certeza essa parte auditiva também pode, de uma certa forma, chamar a atenção realmente, né? Com certeza, com certeza. Doutor, temos mais alguma dica para passar para quem está em casa ainda relacionado a esse assunto? Então, assim, eu sempre peço para as pessoas, sensação de abafamento no ouvido, escuta outras vozes, algum barulho estranho que outras pessoas não estão sentindo, não estou escutando, não estou entendendo algumas coisas que estão falando, estão me chamando e não estou entendendo ou não estou sabendo a direção da audição, porque o ouvido, ele não é só para gente escutar. Nós temos 2 ouvidos e esse pavilhão ele serve para nos direcionar a nossa audição. Onde muitas vezes você está falando do lado direito, eu sei que você está falando do lado direito, mas tem pessoas que têm esse problema e acham que é normal. E não é. Então é uma dica que eu procuro relatar para a população para poder nós podermos intervirmos o quanto antes. Doutor, você falou sobre esse assunto, me chamou a atenção para uma outra pergunta. Pode ficar à vontade. Quando a gente se incomoda demais com os barulhos ao redor, você está numa conversação e você está ouvindo o que a pessoa está falando, mas quando existe outros ambientes que te incomodam, isso também é algo que você deve analisar? Isso é algo que você deve analisar. Porém, uma certa sensibilidade a barulho, né? Justamente. Tem pessoas que têm um limiar de sensibilidade um pouco menor ou um pouco maior, que terminam incomodando um pouco as pessoas em que doutor, estou escutando muitos outros falando, outras pessoas não, muitas vezes depende do foco da conversa, mas se você tem um processo assim de não sentia antes e agora estou sentindo, muitas vezes tem limiares de conversação que chegam a ser bastante altos, com os sons do ambiente bastante grandes e que pode desencadear limiares de desconforto e até dores dentro do ouvido. Então isso é uma coisa que é importante tirar a dúvida. Pronto. Doutor, muito obrigada pela sua presença. É sempre bom a gente trazer o doutor para poder nos explicar melhor assuntos ligados a esse mundo aí, porque afinal de contas, gente, cuidar desta parte do nosso corpo se faz necessário. E aí a gente traz aí o Linkelson Batista, que sempre vem, aceita o nosso convite e esclarece perfeitamente bem qualquer dúvida que a gente tenha. Mas vamos ainda continuar aí com dúvida. Fique tranquilo, vá lá no Instagram dele, tá bom? Fale lá com ele, mas ele também pode reforçar o Instagram, né? Ótimo. Qualquer dúvida, sei que às vezes esse é um breve resumo que a gente pode fazer, mas fique à vontade para tirar alguma dúvida. No Instagram é @Dr. Linkelson Marques. Em relação a algum atendimento, 2107-2121. Então, fique à vontade. O que eu puder esclarecer o máximo possível, estou aqui à disposição. Tá certo. Muito obrigada, doutor.